Esse, irmãos, no meu ver, é o real motivo pelo qual a gente não vê mais milagre nos dias de hoje. Paz, irmãos, a paz do Rei Jesus, tudo bem? Meu nome é Felipe, tô aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou abordar um assunto que é o motivo de não se ver tantos milagres hoje como se vê no tempo da Bíblia. E assim, irmãos, a explicação que eu tenho para isso não é tão rasa assim, né? Ela é mais profunda. Pode parecer para os ateus assim uma certa justificativa ou tipo querendo, sabe, justificar o motivo de não se ver. Mas se a gente vê até na própria Bíblia, o próprio Senhor Jesus já deixou claro que nos últimos dias a fé seria algo escasso. Então, basicamente na Bíblia, a gente já tem um respaldo para isso acontecer, sabe? Não é como se a Bíblia falasse uma coisa e tivesse acontecendo o contrário. Muito pelo contrário disso. A Bíblia meio que deixou uma pista deixando entender que realmente nos últimos dias os milagres seriam algo escasso, sabe? Então assim, para poder basear essa minha palavra, eu vou ir direto pro texto bíblico que aponta nessa falta de fé nos últimos dias. E o texto, irmão, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 8. Que diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, o que a gente pode entender com esse texto, né? Ele meio que nas entrelinhas ele dá a entender que a fé seria algo escasso nos últimos dias, né? Porque ele fala assim, na minha vinda, né? Porque assim, ele está se referindo a ele mesmo, nas minhas palavras. Quando eu voltar, eu acharei fé na terra? Tipo, dando a entender que não acharia, se você entender meio que o sentido do texto. A fé, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, nos últimos dias seriam algo escasso. Meio que o que a gente vê nos dias de hoje é um cumprimento da profecia bíblica. Em nenhum momento a palavra de Deus mentiu, ou deu a entender que realmente teria milagres em vários lugares, e sabe, em diversas situações, sendo que o texto afirma que não. Até no tempo bíblico, irmão, que era realmente eles eram pessoas diferentes, né? Que o contexto ali era diferente. As pessoas já nasciam meio que imersas numa cultura ali do sobrenatural. Todo mundo ali cria alguma coisa, sabe? Não tinha uma pessoa que era ateu, de fato. Não existia pessoa que não acreditava em nada. Então a incredulidade era algo assim meio que inexistente, para não dizer que não existia, sabe? Deveria ter um ou outro, não vou afirmar 100% que não existia, mas é algo assim muito raro de ter. Ali as pessoas já nasciam meio que ali no contexto de sobrenaturalidade. Era totalmente diferente do nosso. Nós, do século XXI, o milagre é algo assim extraordinário, coisa que você só ouve falar. Não é visto de uma forma assim pra ridicularizar, sabe? Milagre, que não sei o que, sabe? É algo assim meio que desdenhando, dando a entender que é algo assim meio que inalcançável, sabe? Então o contexto que a gente nasce é coisa que a gente só vê em filme. Já tá isso na nossa mente inconsciente, sabe? Que o milagre é algo assim meio que impossível. Eu mesmo já vi acontecer diante de mim algumas vezes já. É algo extraordinário até no meio cristão, sabe? Não é algo assim que você vê corriqueiramente. Isso também vai depender muito da igreja, né? Como que é a igreja, sabe? A igreja assim mais chegada no jejum, mais chegada na espiritualidade, sabe? Que meio que aceita, né? Que é real, porque tem igrejas e igrejas, né, irmãos? Tem igrejas que no dia de hoje meio que nega, fala que não existe isso mais. Então já é uma igreja que fechou as portas 100% para essa possibilidade, sabe? Do sobrenatural. Agora tem poucas igrejas ainda que, sabe, concordam que existe e elas vêm acontecer, né? Porque não é só você concordar que existe, você tem que meio que pagar o preço para poder ver. Um milagre, irmãos, nada mais é como se fosse uma habilidade que você adquire por meio da repetição, por meio do esforço. Primeiro você tem que dar o passo de acreditar num contexto que é totalmente assim desfavorável para isso. Meio que para resumir o vídeo, esse é o grande motivo. O contexto que a gente nasce é um contexto totalmente desfavorável pra gente ver esse tipo de situação, então meio que já mata, sabe, por aí os milagres. E também que as pessoas que creem nisso não pagam preço, porque não tem nenhuma instrução, não tem ninguém ensinando. As pessoas que sabem estão muito inacessíveis, são pessoas assim que muito reclusas, que não compartilham isso, porque realmente quando você abre a boca para poder falar disso, você é meio que visto assim com maus olhos, até no meio cristão. Então não é algo assim muito falado. Quem vê e quem já viu acontecer não fala muito, sabe? Deixa meio que oculto, porque já foi ridicularizado algumas vezes por ter entrado nesse tipo de assunto, sabe? Então isso no meio cristão, irmãos, imagine no mundo. E isso, irmãos, no meu ver, é realmente a pedra de tropeço na questão do milagre, que impede os milagres de acontecer. Eu sou privilegiado nesse sentido, eu já vi acontecer algumas vezes, já tive esse privilégio de estar diante de situações assim. Eu meio que firmei a minha conversão por meio de um milagre, de uma situação assim que eu vi que não tinha como explicar, sabe? Não tinha explicação nenhuma. Eu tentei assim pensar, mas não achei explicação racional nenhuma. E esse foi só o início, né? A partir daí eu comecei a ver mais, porque meus olhos meio que abriram nesse momento. Eu meio que comecei a aceitar mais, entra realmente naquilo que eu falei, no inconsciente. Como o meu inconsciente passou a aceitar aquilo como algo que poderia acontecer, como uma possibilidade, eu meio que abri uma porta nesse sentido e comecei a ver com mais frequência. Não que eu comecei a ver diariamente, mas vi muito mais do que ao longo da minha vida inteira, sabe? Que até então eu não tinha visto nada nesse sentido. Então assim, irmãos, esse é o real motivo. É muito difícil acontecer, é muito difícil de ver. No tempo de Jesus já era algo extraordinário, né? E que só Jesus ali conseguia realizar nesses milagres. Os discípulos deles tinham dificuldade de fazer milagres, porque eles não tinham preparo. Jesus entrou nesse mérito também. Jesus falou que eles não conseguiam realizar certas proezas por meio da pouca fé deles, né? Então assim, eu penso no seguinte: se pessoas daquele tempo que andaram com Jesus diariamente ali e via Jesus ressuscitar morto, e via Jesus curar, tal, e meio que tinha ali no inconsciente deles que era algo possível e não conseguiu alcançar, quem dirá nós, né, do século XXI, que estamos 2000 anos de distância, sabe, desse tipo de situação, né, que acontecia nos tempos de Jesus.
Então, esse é o real motivo, irmãos. Não é realmente porque não é real, porque não existe. Eu tô aqui gravando, dando a minha cara a tapa aqui pra poder falar que realmente existe, que realmente acontece, eu já vi acontecer. Assim, realmente é algo escasso, sabe? Não é algo que você vê diariamente. É isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Se tiver feito sentido pra vocês, eu peço que vocês deixem um comentário aqui, porque realmente eu tô começando agora, né, no YouTube, então eu tenho essa intenção de procurar viver disso, né? Viver falando a verdade, né? Pregando a verdade, que é digno é obreiro do seu salário, então eu creio que com o tempo, né, isso demanda um tempo ali, não é do dia pra noite. Com o tempo eu vou estar colhendo esses frutos. Então, mais uma vez, espero que tenha ficado claro. Então, realmente, no meu ver, esse é o real motivo, sabe? Do porquê a gente não vê milagre, do porquê do milagre ser algo escasso, até no meio cristão. Não significa necessariamente que é algo inexistente, né? Até porque eu mesmo já vi. Meio que caiu no meu colo essa experiência que eu tive. Então, é isso. Fiquem com Deus, fiquem na paz. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um, assim como se encontra na minha. Fiquem com Deus.